É com imensa alegria que nós estamos na Semana das Folcloristas da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, edição 2026. Evento em que as 7 folcloristas da nossa Academia de Letras têm as suas bibliografias realçadas, bem como seus legados, não apenas para o cenário regional e nacional, mas também internacional. O dia de hoje é dedicado à folclorista Oneida Alvarenga, patrona da cadeira número 21 na nossa casa. Contamos com a participação das acadêmicas. Eu, Maria Helena Zeotti, como convidada, Edilaine Gonçalves Ferreira de Toledo, com a apresentação Os Cateretês do Sul de Minas. Entre versos e correspondências, um pouco da vida e legado de Oneida Alvarenga. Como participação especial, temos a Luciane Madri, mostrando o excerto da obra da folclorista Oneida Alvarenga. Bom, vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou a Maria Helena Zeotti, sou ítalo-brasileira, associada da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras como correspondente. Minha patrona é a Mieta Santiago, e no universo da arte eu me expresso por meio da escrita e da fotografia. Eu escrevo tanto em prosa como em verso. Tenho participado de diversas antologias, publicações literárias, feiras de livro, e as minhas principais publicações, né, como autora, são Palavras Fotográficas, que são poemas e imagens, Meus Olhos Vêm, que são imagens novamente, mas tem poemas, crônicas, contos, e um romance que se chama Relógio de Gelo. A Luciane Madri César é paulistana de nascimento e mora em Varginha desde 2000. Pós-graduanda em escrita criativa, é cronista, contista, poeta e escritora de livros infantis, tendo livros publicados em formato físico, digital e até artesanal. É acadêmica da AFESMIL, né, a nossa Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, é acadêmica da AVLAC, Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, membro da APSU, Associação dos Poetas e Escritores do Sul de Minas, participa dos coletivos de escritores Trupe da Escrita e Mulherio das Letras. É embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil e atua como voluntária em causas socioambientais. A Edilaine Gonçalves Ferreira de Toledo é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Ela é mestra em Linguagem, Cultura e Discurso pela Universidade Vale do Rio Verde, da Unincor, pós-graduada em Língua Portuguesa pela UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, em Informática na Educação pela UFLA e por Gestão Escolar pelo UNES Minas Gerais. É docente do Cefet Minas Gerais, Varginha, atuando nos cursos técnicos e graduações. Na área de linguagens, formação leitora e produção escrita. É também pesquisadora e coordenadora do grupo GELLDIS, Grupo de Estudos Literários, Linguísticos, Discursivos e Semióticos do Cefet Minas Gerais, Campus Varginha. É pesquisadora no GMUS, Grupo de Pesquisa em Musicologia, do Departamento de Arte e Tecnologia do Cefet Minas Gerais.
É idealizadora e coordenadora do projeto de extensão Entre Cartas com sua comunidade e curadora do MOA, Memorial Oneida Alvarenga. Sejam todas muito bem-vindas. E Edilane Ferreira, a palavra é sua. Pessoal, muito bom dia. É com muita alegria que eu recebi o convite das colegas da AFESMIL para, neste momento, né, conversar um pouco com vocês sobre Oneida Alvarenga e um pouquinho da grandiosa obra e contribuição que ela tem como legado, né, que ela produziu, e divulgar também as nossas ações em torno do legado de Oneida, aqui na cidade natal dela, em Varginha, no sul de Minas, ligada, né, conectada ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, campus Varginha. Então, nesse momento, eu me dirijo a vocês, assim, com muito respeito, pela Oneida, pela AFESMIL, pelas colegas que estão aqui, por todos vocês que acompanham conosco o trabalho das colegas que são da AFESMIL e também daqueles que querem se aprofundar na questão do folclore, que essa semana a gente se aprofunda, né, em função das comemorações e das reflexões sobre cultura regional e folclore em nossa região. Mas eu começo com vocês contando um pouco do que é Oneida para nós e como é que a gente chegou a uma das obras dela. O nosso projeto de extensão Entre Cartas com sua comunidade, desde 2017, trabalha com correspondência, né, como formação didática na educação básica. Leitura e escrita para os alunos, né, para os estudantes de ensino médio técnico, através da correspondência. Então, desde 2017, 2018 e 2019, a gente entende que ler e escrever cartas é um recurso didático que tem contribuído com o ensino dos alunos na educação básica do ensino médio. Nessa nossa incursão pela correspondência, no ano de 2019 e no ano de 2020, nós chegamos ao livro Cartas, Oneida Alvarenga e Mário de Andrade, cuja organização e edição foi Oneida Alvarenga quem fez, né, já póstumamente a morte de Mário, organizando um grande período da correspondência entre ela e Mário, que foi, além de grande tutor e professor, um grande amigo e aquele que confiou a ela a curadoria e a organização de tudo o que ela fez frente às questões de cultura e música no Departamento de Cultura em São Paulo, na Discoteca Pública, um projeto de Mário para divulgar as questões culturais do país, né? E isso logo após ali a grande efervescência do modernismo no Brasil, que Mário foi um dos precursores. Então, nesse período, entre 2020 até 2022, nós chegamos à correspondência de Oneida Alvarenga. E aí sim, às obras, ao legado que ela desenvolveu, não só como aluna de Mário de Andrade, mas também como gestora da Discoteca Pública de São Paulo e, posteriormente, como a organizadora e curadora da obra póstuma de Mário de Andrade. Então, nesse período de 2020 até 2024, né, exatamente ali em 2022, quando nós comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a edição do projeto foi Oneida e Mário, nós aprofundamos na correspondência, e aí sim, nós vimos que nas correspondências de Mário de Andrade havia muito do trabalho de Oneida. Não só no que se refere à música, que é a sua formação, né? Ela se formou em piano pelo Conservatório de São Paulo, mas também dos estudos folclóricos, etnográficos, regionais e também da organização da missão de pesquisa folclórica que Mário empreendeu logo no início ali dos trabalhos do Departamento de Cultura em São Paulo. Então, foi nas correspondências, né, um período longo,
praticamente ali entre 1935, quando ela assume a discoteca, até 1942, quando ela consolida o trabalho dela ali na discoteca, enfrentando embates políticos e também sociais da gestão política da cultura em São Paulo, é que a gente percebe o quanto Oneida Alvarenga aprofundou-se e inaugurou o que nós conhecemos hoje dos estudos folclóricos. Fundou a Sociedade Nacional do Folclore, diversificou, né, organizou didaticamente todo o registro da missão de pesquisas folclóricas empreendidas por Mário de Andrade, ela que catalogou, ela que organizou, e, em destaque, ela perfilou um dos estudos que a gente vai contar para vocês um pouco aqui, os cateretês do sul de Minas. Então, eu vou pedir licença a vocês e projetar aqui um pouco dessa imagem, né? E comentar com vocês como que isso se deu. Então, para a gente entender o que são os cateretês do sul de Minas, nada mais do que o registro de uma dança folclórica que, popularmente, também nós conhecemos por catira, que é uma manifestação artística que vem dos nossos povos originários, né, os povos indígenas. E o interessante é que esse mapeamento que Oneida fez, ela o fez durante o seu trabalho, já no final do seu curso enquanto musicista no Conservatório de São Paulo. Então, o trabalho dela começou, ela entendeu que tinha algo que acontecia aqui em Varginha que precisava ser registrado nesse intuito de cultura regional. Então, muito do trabalho que nós conseguimos, digamos assim, descobrir foi justamente em função da organização do Memorial Oneida Alvarenga. Vou colocar para vocês aqui a imagem oficial do memorial, compartilhar o que nós temos aqui. Vou colocar aqui a apresentação. Espero que vocês estejam vendo essa imagem aí. O Memorial Oneida Alvarenga, formalizado no ano de 2024, aqui no campus Varginha, ele abriu para nós uma oportunidade de agregar os estudos folclóricos, etnográficos e o legado cultural e intelectual que Oneida Alvarenga empreendeu. Então, desde 2024 que nós temos essa formalização. E como que isso começou? Justamente pela doação de um acervo que nós recebemos da professora Flávia Toni ao nosso projeto Entre Cartas com Sua Comunidade. Então, essa identidade visual que vocês estão vendo, ela foi organizada, preparada pela Secretaria de Comunicação da instituição, justamente para oficialmente colocar o legado de Oneida com o registro cultural da nossa região. Esse aí é o selo oficial do nosso projeto, que respalda o trabalho que foi divulgado dentro dele a partir dos trabalhos de Oneida. Inclusive, todas as vezes que vocês virem, né, projeto Entre Cartas com a Sua Comunidade, o Memorial Oneida e o trabalho que ela desenvolveu na região será uma das nossas divulgações. E aí eu partilho com vocês um material importante que eu tive a oportunidade de ter contato enquanto estudante especial do pós-doutorado lá no Instituto de Estudos Brasileiros do IEB-USP. Como a nossa instituição tem a salvaguarda de documentações da Oneida, né, e de obras dela, de instituição para instituição, nós temos angariado, né, recursos e também materiais que tratam do trabalho que Oneida Alvarenga desenvolveu. Então, esse original aí é o original que Oneida organizou, registrou e catalogou os cateretês do sul de Minas, aqui na zona rural de Varginha, né? Popularmente, a gente sabe que cateretê é o mesmo que catira. É uma dança, né, uma manifestação artística que era muito comum nessa região, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E isso ela cita nessa obra dela na página 34. Quem contou isso para Oneida, né, desses cateretês, foram duas de suas conhecidas que trabalhavam junto à sua família, a Maria Ordália
e a Felisbina. Então, o registro oral que Oneida empreendeu nesta obra importante, inclusive foi uma obra premiada, né, no primeiro concurso folclórico, a partir do Departamento de Cultura que foi realizado, ela traça um registro da nossa região que era muito comum. A oralidade acontecia, mas sem um registro formal. E nessa obra, Oneida faz esse registro. Então, por meio do registro de Maria Ordália, né, da coleta oral que ela fez com Maria Ordália, Felisbina, ela chega a outras pessoas que realizavam esse cateretê, essa dança, essa manifestação em grupo, que acontecia normalmente aos finais de semanas em alguns grupos e regiões da zona rural aqui de Varginha. Então, das imagens que eu tenho para vocês, que nós podemos coletar, então vocês podem ver como que foi meticuloso, como que foi detalhado o registro que Oneida fez em torno dessa manifestação folclórica importantíssima de nossas raízes aqui do sul de Minas. Nesse material, nesse livro, né, que nós pedimos a disponibilização não só do acervo digital, mas também do direito autoral de reedição, que nós estamos em trâmite, né, de uma instituição para outra, a gente percebe como que o cuidado, o conhecimento e a forma como Oneida organizou toda essa oralidade junto às pessoas que executavam e desenvolviam a dança folclórica foi importante para que o que ela colocou nessa obra e nesse material pudesse chegar a nós hoje, né? Nós só temos acesso, né, a esse trabalho em função do cuidado, do conhecimento, da predisposição que Oneida teve, sempre incentivada por Mário, né? Nós costumamos dizer que ela tinha carta branca para organizar tudo o que fosse inerente a essa questão cultural, regional, justamente porque não só ela tinha o conhecimento e o didatismo para fazer isso, mas também porque ela tinha a proximidade com a região, nascida em Varginha, né, em 6 de dezembro de 1911, crescida aqui na cidade e indo embora aos 19 anos para estudar em São Paulo, Oneida participou e vivenciou muito dessa vida cultural aqui em Varginha, no sul de Minas, não só por meio da oportunidade que a sua família tinha de participar desses momentos, de ter essas incursões culturais, mas também pelo contato que ela teve com as pessoas diretamente da sua família, que trabalhavam em sua casa, e posteriormente com outras pessoas que chegavam a ela para contar, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho esse detalhe que pode contribuir com a sua pesquisa. E ela, de uma forma muito generosa, de uma forma muito organizada e empática, ela ia coletando, organizando, até gerar o que nós temos aí. Então, para vocês terem uma ideia, um trecho do parágrafo que está ali nas páginas 64, né? Tentemos analisar os documentos por esse lado e veremos que, musicalmente, mais interessantes são justamente os que escapam um pouco ao segundo e ao terceiro uníssono. Então, vocês vejam como que era detalhado a questão musical do trabalho dela. Então, todo conhecimento que ela tinha de música, ela aplicou a esse registro. Esse detalhamento da pauta, esse detalhamento do compasso, ela também colocou nesse trabalho dela. Os intervalos de entrada, de saída, né? A batida, tanto com o pé quanto com as mãos, ela também registrou no seu trabalho meticuloso e organizado ante ao desafio que ela tinha, e eu posso dizer assim, com a oportunidade que eu tive de conhecer, a ânsia de registrar para ficar, né? Para ficar para a posteridade, para que isso pudesse chegar até nós hoje de uma forma não só cultural, mas de uma forma que justifique todas as manifestações que nós tivemos na sequência aqui na nossa região e posteriormente no país, porque o cateretê e a catira, eles não são uma dança só de Varginha ou do sul de Minas, ele é uma dança que aconteceu e acontece, né, hoje com muito menos intensidade na região sudeste, mas também em outras regiões do país, parte ali do centro-oeste, como ela mesma registra na introdução do livro dela.
Outro detalhe que eu acho interessante partilhar com vocês nessa pequena conversa é que ela coloca o trecho da valsinha, né, ou da fala que vai sendo colocada durante a dança. Então, não só colocando a partitura que foi cantada para ela, né, por meio da Felisbina e da Maria Ordália, que eram da confiança e do convívio dela e que participavam dessa dança com o grupo que eles tinham de apresentação entre eles, né, da Sociedade Operária aqui de Varginha, ela colocava a partitura e colocava o trechinho, né? Então, um trechinho ali, o primeiro, né? Rio Preto era um negro debaixo da escravidão, quando abriu a liberdade, negro deu-se o valentão, deu a mão no seu revólver e o gabi no seu facão. Lá vai uma e lá vai duas, das duas inteiras três. Foi a primeira discórdia e desordem que o Rio Preto fez. Foi na casa do Zé Leite, por sua primeira vez. Então, percebam que a transcrição, que o entoado, que a rima, tudo isso ela manteve no registro oficial e no registro original, que ela ouvia e que ela coletou. Então, o trabalho de transcrição etnográfica e de transcrição folclórica e com certeza é visualmente musical, como vocês podem perceber no trabalho dela, foi algo extremamente organizado, extremamente perto das fontes que assim a colocaram, né? E, claro, com o didatismo e com a clareza e a veracidade para tratar dessa obra aí. Vou parar aqui com vocês o compartilhamento. Voltar aqui com vocês e também dizer algumas curiosidades que a gente conseguiu coletar no manuseio dessa obra que o Instituto de Estudos Brasileiros gentilmente tem nos cedido e nos auxiliado nessa coleta de material do trabalho que Oneida fez, né? Então, algumas das questões que nós mapeamos nesse trabalho todo dela, né? A descrição do cateretê, ele aconteceu em 1935, quando ela iniciou os trabalhos dela na discoteca. Então, assim que ela se formou e foi embora para São Paulo, depois, né, da apresentação da monografia dela, que também é uma obra importante, né? A questão das partituras musicais, né? O método musical. E ela começou esse trabalho ali com o registro da missão folclórica do Mário, de toda a pesquisa que foi feita, e ela comenta com ele em uma das correspondências ali, logo ao final de 1934 e início de 1935. Né, Oneida, você precisa registrar essa dança aí da sua região, você precisa contar para a gente como que é. E ela responde, né, na correspondência, realmente eu preciso, eu tenho que arrumar o tempo para conversar com a Felisbina e com a Maria Ordália para poder registrar. E imaginem que esse registro dela resultou aí nessa obra, que inclusive ela foi premiada, né, no primeiro concurso aí de obras, né, em relação ao folclore, quando ela instituiu a academia, né, Associação Folclórica Nacional. Outra questão interessante que ela coloca aqui, a dança ela é feita, né, inicialmente só pelos homens, e depois que as mulheres entravam na roda, né? Então aí nós temos uma discussão estrutural do papel feminino também nas danças, mas quem conta para ela as cantigas são as mulheres, e os homens ajudam na transcrição do ritmo, né? Aquele ritmo cantado, né? 1, 2, 1, 2, aquela coisa mais ritmada, e sempre com a viola colocada ali na partitura. Outra questão que eu acho interessante partilhar com vocês, que os versos da música narram a história de amores infelizes, né? Entre Maria Vitória e José Joaquim do Amaral, dois personagens que estão listados ali nessa modinha, que é cantada pelos integrantes da roda dos cateretês e da roda das catiras. José Fabiano e Antônio Venâncio, que eram de Varginha, dessa mesmo grupo, né, de Maria Ordália e Felisbina, eles cantavam e participavam e tinham outras contribuições também de danças da região, como da cidade de Itanhandu. Isso a Oneida não aprofunda nos cateretês, nessa obra dela, mas ela deixa muito claro que é importante que outras cidades também tinham, mas esse registro ela não consegue aprofundar, porque ela não tinha os dados, as fontes não eram tão seguras para isso, né? Maria Ordália,
era irmão de Zé Chica, que é um outro personagem que é citado na obra dela, que também é de Varginha, contribuindo com o registro das modinhas e das formas musicais que ela colocava na partitura. Características essenciais que a Oneida demarca nesses cateretês do sul de Minas, né? É o sapateado, a palma, a volta, né? A volta tanto circular, né, no sentido horário, quanto também um cantando de frente para o outro. Os violeiros cantando, as mulheres dançando e também batendo o ritmo da popular catira, que à época nós chamávamos, ela, Oneida, né, registrou como os cateretês do sul de Minas. Outra curiosidade para partilhar com vocês e que muito nos alegra e nos chamou a atenção aqui, enquanto pesquisadoras, né, e organizadoras do Memorial de Oneida, é que essa pesquisa, essas pessoas que Oneida teve contato, elas residiam na fazenda, originalmente, que a gente chama aqui a Fazenda Boa Vista, do então Coronel Joaquim Pinto, que a gente acredita pelas nossas pesquisas na região da Fazenda dos Tachos, muito conhecida aqui em Varginha hoje. Inclusive tem um café, né? Café Fazenda dos Tachos. Essa informação, quem tem contribuído muito conosco é o pessoal do SEDOC, da Fundação Cultural, que tem nos auxiliado junto aos bolsistas e junto às outras colegas pesquisadoras e que são curadoras do memorial, justamente para trazer essa memória à baila, dizendo que, apesar de estarmos em 2026, né, com tanta tecnologia, com tanta música eletrônica e com a inteligência artificial ditando muito da nossa vida, o registro folclórico, né, o registro daquilo que começou e da nossa cultura local, ela é fundamental para saber de onde viemos, o que construímos e o que faremos com essa cultura e com todo esse legado que vem às nossas mãos. Então, quando falamos de Oneida como folclorista, como musicista, como etnógrafa, ainda é pouco para mensurar o trabalho grandioso e fundamental que ela meticulosamente registrou a partir das suas vivências pessoais, familiares, juntando com o conhecimento acadêmico e com todo o respaldo e aval do Mário de Andrade, para poder formalizar nessa obra importante e que hoje nós temos acesso a partir dos acervos que estão organizados. Então, está aí um outro trabalho importante. Oneida sempre pensou na posteridade. No livro que ela editou com o Mário sobre as cartas, ela já dizia ali no início, né, no prefácio da sua obra, é importante que eu traga à tona essa correspondência para que as gerações, sobretudo as mais jovens, conheçam o trabalho que foi feito, não só para conhecer e questionar, mas também para que saibam, justamente como eu disse anteriormente, de onde viemos e para onde queremos ir. Então, um pouco aí dessa contribuição para vocês. Estamos ainda aprofundando os estudos sobre os cateretês. Vem aí muita coisa boa, muita coisa legal. E, com tudo se encaminhando bem, a reedição dessa obra, né, numa função de cuidado com a nossa memória local, não só de Varginha, mas também da região, junto com outros trabalhos de Oneida, como, por exemplo, a obra A Menina Boba, né, cuja autorização de reedição nós já temos, e ela já passou pelo primeiro filtro, né, de organização textual, leitura de estudos da poesia, e ela segue aí agora em processo de produção para chegar aí, quem sabe, em 2027, no mais tardar início de 2028, a gente ter o prazer de divulgar para vocês o legado de Oneida na poesia, o legado de Oneida como musicista experiente e conhecedora profunda da nossa cultura, e também agora dos cateretês, a mulher que registrou a nossa cultura e que, graças a elas, temos o prazer de ter momentos como esse, de partilhar com vocês aqui pela FESMIL e pela oportunidade que nos é dada. Então, eu agradeço a vocês por ter podido contar um pouco disso para vocês e acompanhem os nossos trabalhos lá no Projeto Entre Cartas, no Memorial Oneida Alvarenga, que segue firme na coleta de material e divulgação do trabalho de Oneida, essa grande mulher pesquisadora, folclorista, etnográfica, musicista e um exemplo para nós, para que possamos continuar o nosso trabalho. Muito obrigada. Bom,
Eu acho que não tenho nem muito o que falar, né? Edilene tem um conhecimento enorme e, assim, sou muito agradecida por todo esse conhecimento que ela vem me passando. A Oneida é minha patrona na FESMIL e é muito importante toda essa pesquisa, né? Que bom, né? Saber que já está em vias de produção o livro dela, porque os livros da Oneida estão todos como livros raros, né? Então, assim, esse conhecimento está muito restrito, né? E é uma pena, porque ela tem tanta coisa para nos dizer, né? E é importante que a gente consiga reeditar os livros dela para que esse conhecimento, né, seja ampliado. A Oneida foi uma mulher que no seu tempo, né, em 1930, ela saiu, né, de Varginha para São Paulo, uma moça de 19 anos, né, então já isso, só por isso já é um feito, né, e ali ela estudou e ela fez o seu caminho dentro desse estudo todo e nessa competência toda, e é importante a gente saber tudo isso, né, e como a Edilene falou, né, para a gente também conhecer de onde viemos. O que eu tenho para encerrar, então, é um relato da Oneida sobre o registro de campo dos cateretês do sul de Minas, né, do livro, que saiu na revista do Arquivo Municipal, ano 3, volume 30, página 3170, de dezembro de 1936. Oneida Alvarenga foi aluna direta e uma das principais colaboradoras do escritor modernista Mário de Andrade. A pesquisa sobre o cateretê insere-se justamente no esforço modernista de mapear, registrar e valorizar a identidade musical e a cultura imaterial do interior profundo do Brasil. O estudo detalhou a coreografia, o ritmo, as palmas, o sapateado e a estrutura poética e musical do cateretê praticado em Minas. A seguir, há um relato de Oneida, as voltas com as desenvolturas e subterfúgios envolvidos na filmagem de um cateretê especialmente para um registro. Então, ela diz: acompanhe esta monografia, um filme Patê Baby, de 20 metros, sem pretensões a documento sério, simplesmente a título de curiosidade. Foi tirado durante o cateretê, nela descrito, apresentando alguns momentos da dança e exclusivamente para agradar os dançadores, entusiasmados com o fato de se verem cinematografados. Nossa intenção era tomar um filme direito, caso tudo realizasse como desejávamos. Não se realizou. Faltaram as damas, o que desvirtuou o cateretê. E o terreiro muito pequeno, em que teve lugar, apertado a um barranco e a um depósito de lixo, não permitindo a movimentação necessária para se pegar bem os dançadores. Focalizamos apenas alguns momentos, e mesmo assim mal. Acrescenta-se a tudo isso que a luz não era favorável e o fotógrafo que nos auxiliou nunca mexera com uma Patê Baby, nem nunca se encontrara em semelhantes arranjos etnográficos. O passeado que no filme se vê mais de uma vez foi, nas outras, repetido por solicitação nossa, a fim de que o fotógrafo apanhasse o salto do violeiro ao voltar, o que afinal não conseguiu. No filme entra também um outro violeiro que não fez parte da dança que observávamos. Estava na assistência, meio desapontado por não se mostrar um pouco, e o fotógrafo tomou-o para agradá-lo. Certa de que o filme não daria resultado nenhum, vista a nenhuma prática do nosso ajudante, permitimos esse excerto. O que resultou, afinal, em erro, porque, muito embora muito deficiente, o filme permite ver bem as características essenciais da dança, o sapateado, as palmas, a volta
e Os Violeiros Cantando a Moda, Alvarenga, 1937. Então, aqui a gente vê que ela tentou, né, minuciosamente gravar e procurar registrar, né, essa manifestação folclórica da cidade, da região, né, e as dificuldades que ela enfrentou, é lógico, né, numa época que era tudo difícil, talvez por ser mulher também seja muito mais difícil ela ter conseguido que as pessoas a ajudassem a fazer isso, talvez não tivessem tanto interesse quanto ela nisso, né? Mas é importante a gente ver como ela registrou tudo na forma até de um diário mesmo, né? Os sentimentos dela, o que aconteceu ali, e como isso é importante para a gente agora, para a gente saber o quanto ela se dedicou para conseguir tudo isso, e que importante que é essa obra dela. E é isso, então, viva a Neida Alvarenga.